Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais uma edição do podcast Voz Anônima, um podcast de companheiros e companheiras. Vale ressaltar que o Voz Anônima é um grupo autônomo e independente, não fala em nome de nenhuma irmandade e é composto apenas por membros que compartilham suas experiências de força, fé e esperança a fim de nos ajudar a nos mantermos sóbrios, só por hoje. O Voz Anônima é uma rede de solidariedade. Aqui recebemos pessoas que compartilham suas experiências de recuperação de comportamentos compulsivos e obsessivos, seja por drogas, álcool, jogos, comida ou sexo. E você também pode nos ajudar, compartilhando suas experiências, dando opiniões, divulgando os áudios em seus grupos de amigos e assim nos ajudando a nos mantermos sóbrios, só por hoje. Você pode enviar seu depoimento por escrito ou áudio através do inbox da página facebook.com/vozanônimasph. Manteremos seu anonimato se você preferir. Nessa edição número 24, nós iremos ouvir o companheiro partilhando sobre suas experiências em relação à compreensão do básico e do simples. Esperamos que isso possa te ajudar, da mesma forma que está nos ajudando a nos mantermos limpo e sóbrio só por hoje. Bom, queria agradecer agradecer que estou junto, que estamos aí, porque sozinho é impossível. Só juntos podemos. Existe uma fala dentro da Irmandade de Narcóticos Anônimos que é uma construção de uma narrativa que não tem na literatura, né? Como na nossa oração da serenidade, não tem ao final da oração uma narrativa que as pessoas falam ao término das reuniões. Continue voltando que funciona, só por hoje funciona, né? O segredo está na próxima, essas coisas não tem, tá ok? E existe uma narrativa que eu gosto muito que não consta na literatura, que é o seguinte: traduz o primeiro passo na ideia do eu não posso. O segundo passo na ideia de que alguém pode. E o terceiro passo constrói-se com essa narrativa se eu deixar. Então eu quero trabalhar dentro da ideia do simples isso, né? Porque o que eu percebo que é tão difícil das pessoas entrarem em contato com o programa de recuperação? Eu percebo que o básico é muito difícil. O simples, que é o básico, a qual eu me refiro, as pessoas então criam mais resistência ainda. E na nossa literatura, no livro Texto Básico, que é o que eu gosto muito de trabalhar, que é uma literatura simples, fácil de assimilação, direta, que trabalha uma ideia séria, onde o livro, na contracapa da última página do livro, define o seguinte: que muitos livros já foram escritos sobre adicção, mas este livro trata especificamente, o texto básico, da natureza da recuperação. Isso é algo importantíssimo de se entender, porque dentro disto é que está o básico, é dentro disso que está o simples. Então você veja que quando eu falo do sexto passo, que é o recheio do programa, está no meio, entre os 12 passos, que a narrativa está escrita na literatura. Por que pedir uma coisa se eu não estou preparado? Se eu jogar nessa contracapa que fala sobre a importância da natureza da recuperação, a qual esse livro retrata, esta fala que está escrita no sexto passo, que traz essa ideia, por que pedir uma coisa se eu não estou preparado, eu faço com isso uma composição e consigo me recuperar. Porque a partir do momento que eu entendo o primeiro passo, dentro do que está por me narrar a literatura, que é simples, ao momento que eu me aprofundo na ideia de segundo passo,
e entendo que um poder maior do que o meu ego, um poder maior do que a minha vontade vai me ajudar, uma vez que eu me aprofunde dentro do terceiro passo, que me esclareça sobre o que é importante, quais são as minhas vontades, quais são as minhas necessidades, quais os motivos de se entregar a sua vida, as suas vontades, nas mãos de um poder maior. Pois eu tenho vários poderes maiores. Só que eu só entendo esses poderes maiores, só tenho ciência, só tomo contato com esses poderes maiores, que pode ser meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu terapeuta, meu médico, meu dentista, até mesmo o cobrador do ônibus pode ser um poder maior. Eu só tomo contato com esses poderes maiores no quarto passo. E quando eu tomo contato com esses poderes maiores, que eu percebo qual foi toda a minha trajetória, porque no quarto passo eu tomo esse contato, né, da minha trajetória, o quinto passo me deixa muito esclarecido que muito daquilo que eu tomei contato da minha trajetória eu não precisava ter passado, que eu acabo passando por ser portador da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou. Por isso que eu acredito no básico e no simples. Eu tenho que entender o que é muito básico para mim. É que eu sou um ser dotado de entendimento, mas não desfruto deste entendimento. E como eu não desfruto deste entendimento, eu trago então para a minha trajetória dor e sofrimento. Então está me sendo falado na literatura para que eu compreenda que eu sou impotente, que eu perdi o controle, que a minha vida ficou ingovernável. E a minha pessoa dotado da ideia de que eu posso, eu controlo, eu sei o que eu estou fazendo, porque quem determina isso é o ególatra que mora dentro de mim. Eu dotado deste ególatra, eu nunca vou seguir esta narrativa que está escrito no texto básico. Que eu sou impotente, que eu perdi o controle, que a minha vida se tornou incontrolável, ingovernável. Eu nunca vou seguir isso. Então eu necessito do que no segundo passo fala. Que poderes maiores, algo muito maior do que a minha forma de agir, de pensar, de ser, é que vai me dar essa direção do que eu preciso. Então eu tenho que entender que Deus, na sua totalidade, no todo, não vai descer na minha frente, na minha trajetória, na minha edificação, na minha existencialidade, vamos melhor deixar claro assim, não vai vir como uma forma de Shazam, ou então um nirvana, ou que eu vou transcender dentro de um processo de plenitude e vou flutuar, ou vou viver um processo de aprofundamento espiritual como Buda. Eu preciso me dar conta que poderes maiores vão me ajudar. E esses poderes maiores, eles falam, eles mostram o que está funcionando para eles. Por isso que no segundo passo fala isso. Falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. Então o que eu trago nesse momento, que eu entendo que está funcionando para mim, que me encontro aí com 25 anos, sóbrio, sem o uso do químico, sem o uso do álcool, sem o uso de nenhuma substância psicoativa, é o básico. O básico é o que funciona. Então, quando eu interpreto que o básico funciona e entendo que os poderes maiores do que o meu, pois a minha egocentricidade foi o que me colocou na trajetória que me fez chegar até o estado de desespero de ter que pedir ajuda. Então eu só entro em contato com o programa realmente quando eu reconheço o estado de desespero que eu me encontro. Então eu me recordo que quando muito pequeno, eu acabava me machucando. Por qual motivo eu gritava, socorro mãe, socorro pai, me ajuda. Olha o que eu fiz, ou no dedão do pé, quando eu chutava o chão, ou quando eu machucava o dedo que eu batia com o martelo na mão. Por que eu recorria à minha mãe e ao meu pai? Porque ele já era, naquele momento, o meu poder maior. Ele já era representado pela figura da minha mãe e do meu pai, que iria me acudir
iria me dar o suporte necessário naquela situação de dor que eu estava sentindo. Mas era uma dor física. E quando eu consigo entender a dor emocional que eu sinto e consigo recorrer ao programa, e entendendo que o programa é muito simples e que o programa vai fazer essa função de me acudir, me acolher, me direcionar e vai deter essa dor emocional que eu trago comigo, quando eu consigo sacar isso, eu abro as portas para o tratamento. E depois que eu abro as portas para o tratamento, tudo fica mais fácil. Porque aí eu entendo que muitos dos sintomas da doença, que são o que me conduz a ter dor e sofrimento, como raiva, ódio, rancor, ressentimento, né? Como também o meu desequilíbrio emocional, a minha imaturidade emocional, que é um desejo que eu trago de ser feliz, as minhas dúvidas, os meus pormenores, muitos dos sintomas da minha doença que se apresentam, quem pode me acolher quando esses sintomas estão se apresentando é o programa. Então, muitas das vezes, eu não quero usar o programa para ser acudido e solucionar o problema. Eu quero fugir da situação. E quando que eu entendo que eu quero fugir? Quando eu busco um recurso externo. Então, eu quero ficar na casa da mamãe, na casa do papai, na casa do tio. Eu quero voltar para minha ex-mulher, eu quero estar junto com meus filhos. E a busca por esse recurso externo é idêntica à busca que eu tinha de recurso externo no álcool, na droga, no químico, em qualquer coisa para aliviar o que eu estava sentindo no momento. Então eu preciso trabalhar comigo dentro do que é simples, dentro do que o programa fala. Então eu tenho o texto básico para trabalhar. Básico, o nome é lindo, né? Algo básico. É quando você vai comprar um carro e você entra numa loja, o cara te mostra todos os carros maravilhosos. Aí o cara fala assim, olha, mas eu tenho um aqui de cor básica, que é 30% mais barato, e vai te levar nos mesmos locais, vai te fazer feliz, vai te levar para passear, se divertir, você vai viajar com a família. A diferença é que ele é de uma cor sólida básica. E ali você para, avalia e entende que você está sendo acolhido no que você precisa. Que você não necessita gastar 30% a mais do valor só pela tinta do carro. Porque ambos os carros são idênticos, são iguais. O que difere um do outro é que um é sólido, a cor, e a outra é uma cor metalizada. Então, quando eu consigo fazer esse comparativo, até mesmo na aquisição de um bem, no caso que eu estou exemplificando aqui, né, ilustrando com um carro, quando eu consigo sacar isso, eu consigo entender, através do programa, que eu não preciso muito para ficar limpo. Eu preciso do que é básico e do que é simples. Então, falou-se, quando eu cheguei ao programa, faça o básico, faça o simples. E de todas as pessoas que chegaram junto comigo, só eu fiquei em recuperação. Outros vieram a morrer, outros vieram a ficar em estado de loucura, outros acabaram tendo óbito por causa que contraíram outros tipos de doença, que envolve hepatite, envolve cirrose, envolve HIV, envolve tuberculose, envolve outros transtornos. Alguns acabaram e estão até hoje dentro dos sistemas carcerários, e eu fiquei sóbrio, fiquei limpo, fiquei em recuperação, e algumas pessoas me perguntam, como que você conseguiu? Porque você era um cara que trazia uma situação que mostrava a tudo e a todos que estavam presentes, que você seria o primeiro a estar no uso novamente. Como que você conseguiu? Eu consegui porque eu recebi a mensagem. Qual a mensagem? Faça o simples, faça o básico. Leia a literatura, se envolva com a recuperação, escute o seu padrinho e entenda que a única coisa que começa por cima é buraco e demolição. E que arrogância, orgulho, prepotência
são madeira para forjar um caixão. Então, quando eu compreendo que a minha arrogância, a minha prepotência, minha onipotência, o meu acreditar que sou o meu Deus, é algo que vai me levar a ladeira abaixo, e busco aceitar o que o básico está me oferecendo, o que o simples me mostra que funciona, eu abro as portas para a recuperação e desfruto do benefício da recuperação, que não foi parar de usar droga por 25 anos. Foi ser aliviado, foi ser, de uma certa forma, eu posso falar, contido, detido dos horrores da doença da adicção. Então, qual é um dos horrores da doença da adicção? É um dos sintomas mais óbvios dela, que me aprisionou por 20 anos. Foi o uso do químico, o uso do álcool e o uso de muitas drogas psicoativas. Então, eu fiquei por 20 anos preso dentro dos horrores desta doença, que é o uso da substância, porque é o resultado mais óbvio dela. Mas eu tive outros resultados também desta doença que me aprisionou, que através do ego me fez ter acidentes de automóveis, através das minhas exigências, me fez fazer filhos e não ser pai a esses filhos. Me comprometeu, tenho outros horrores para falar desta doença, me comprometeu que eu não conseguisse estudar, que eu não conseguisse trabalhar, que eu não conseguisse ser filho da minha mãe, nem filho do meu pai, nem amigo dos meus amigos, porque esta doença foi determinando, dentro da minha egocentricidade, que a natureza exata do meu ego gritasse pelos meus interesses próprios. Então, entre ser pai das minhas crianças e o uso do químico pesa mais na balança e eu fico com o uso do químico. Entre ser amigo dos meus amigos e filho dos meus pais, o uso do químico, novamente, que é o resultado final da doença, pesa mais na balança e eu me retrato e me refiro e fico junto com o químico. Então, enquanto eu não tenho esse grau de aprofundamento pelo que é básico, que está sendo me dado através da literatura, e não me permita viver o simples para com que esta recuperação surta efeito, esta pessoa que se encontra hoje com 25 anos sem uso de nenhum tipo de substância psicoativa, ela vai sofrendo dentro desses anos, desta trajetória sem droga, dos horrores da doença. Então, os horrores da doença já não são mais a partir do momento que eu parei de usar o álcool e a droga e outras substâncias, já não são mais as consequências que álcool e droga causam na minha vida. Os horrores são todos os pormenores, que são os resultados que ficam de quando eu paro de usar droga. Porque aí eu paro de usar droga e falo, poxa, mas eu não estou mais usando droga, só que agora eu devo, só que agora eu estou tendo cobranças, estou sendo cobrado, só que agora eu estou de nome sujo, só que agora os meus filhos têm uma repulsa comigo, a minha esposa não quer mais ficar comigo na mesma cama ou dentro de casa. Poxa, eu parei de me drogar e está pior do que era antes. Por quais motivos isso? E se eu não adotar o básico e o simples, para conseguir me aprofundar nisso, eu não entendo o que fala no segundo passo do texto básico. Falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando para eles. Então, quando eles falam a nós, e nós, que estamos nessa situação que eu estou narrando, entendemos o que eles estão falando, eu vou abrindo espaço para o que o tratamento tem a me oferecer, faça parte do momento que eu me encontro, e fazendo parte do momento que eu me encontro, eu não sofro do horror da doença, que trabalha dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. Então, esta doença, trabalhando dentro da minha maneira de pensar, sem droga, onde esta doença
começa a falar para mim, vai embora, larga tudo que você está fazendo, vai lá ficar com a tua esposa, vocês vão ser felizes. E eu não me uso do que eu tenho em mãos para fazer uso, que seria a literatura, seria o apadrinhamento, seria falar e ouvir o que o outro tem para me falar. E eu não uso isso, não faço bom uso disso, não disponibilizo para a minha vida esse recurso. Eu estou com mais problema do que quando eu estava tendo problema com o uso do álcool e da droga. Porque quando eu estava no uso de álcool e da droga, todas as pessoas que me olhavam acreditavam que eu não tinha mais saída, como eu falei no início, que a probabilidade para mim morrer usando era de 100%, das 100 pessoas que chegou para se recuperar no grupo. Quem me via falava, o Júlio, ele não aguenta uma semana, volta para a favela e vai morrer lá ou tomando um tiro de algum traficante, de alguma polícia, ou ele vai tomar uma overdose na veia, ou ele vai morrer de AIDS, ou ele vai morrer de hepatite, de cirrose, de tifo, malária, qualquer coisa, menos que eu iria adotar a ideia de viver o simples, o básico. Ninguém, então, tinha consigo essa percepção que eu iria adotar o básico, que eu iria fazer o simples, e que isso iria salvar a minha vida. Porque, na realidade, a minha prepotência, a minha arrogância, esta madeira que constrói, que forja o caixão do ser humano, que é um ególatra, que só chega ao tal estado do desespero, quando mata esse ególatra e não tendo mais vida esse ególatra, ele se vê totalmente falido, solto, fraco, precisando de socorro. Aí ele vai no outro e fala, me ajuda, por favor. Me ajuda porque eu não sei o que eu faço mais na minha vida. Socorro, o que eu faço agora? Me ajuda, por favor. Perdi a família, perdi o trabalho, perdi a escola, perdi minha casa, perdi o carro, perdi. E ele não entende que ele não perdeu nada, porque ele nunca teve nada. Porque um cara que é ególatra, um cara que tem a prepotência, a arrogância, o soberbo, um cara que não avalia, que não se tem controle de nada, ele nunca teve nada, pois ele tentou controlar a casa, a escola, o casamento, o carro, a moto, o barco, a lancha, o jet ski. Ele tentou controlar algo que ele nunca teve, o controle. Como não se tem o controle, e só se entende isso através da literatura, do texto básico, ou do guia de passos, ou do livro Isto Resulta, ou de literaturas do programa, pois o programa trabalha a natureza da recuperação, pois muitos livros já foram escritos sobre a natureza da adicção, mas a nossa metodologia de 12 passos, a nossa dinâmica da literatura do grupo dos anônimos, que traz consigo ideias do tipo impotência, perda de controle, ingovernabilidade, questões de caráter, valores, reparações, traz consigo questões de ordem espiritual. Uma vez que eu tenha a perspicácia, uma vez que eu tenha a ideia de me aprofundar na literatura, eu consigo então retratar ao Júlio e retratar aos demais que me escutam por quais motivos o Júlio nunca voltou a se drogar desde que ele chegou ao programa. Porque enquanto eu não tinha chego ao programa, eu não entendia que o programa iria trabalhar na totalidade. Porque somente a partir do momento que eu chego ao programa, é que eu entendo que o programa não é para parar com a droga. O programa é para fazer com que eu não volte a me drogar. Agora, pessoas que não conseguem chegar ao programa, elas então usam o programa para parar a droga e não para deter a doença, que é o que leva a pessoa à droga. Então quem usa o programa só para parar a droga, ao parar a droga, quem vai evoluir na pessoa vai ser a doença. Uma vez que a doença encontre-se
de tamanho, forma e proporção, aonde esta pessoa que não dá a devida atenção para a doença, mas a atenção dela estava sendo dada para não voltar a usar álcool e droga, ela não compreende que ela deixa de usar a cocaína, o crack, a maconha e a pinga, mas ela faz uma contratransferência que nada mais é do que um desejo imaturo de ser feliz e transfere para situações externas a mesma necessidade que ela tinha quando ela buscava no álcool, na droga e em outras substâncias psicoativas para compor uma falta que fazia ela interna. Então, quando se tem esse entendimento, se tem a chance de se entrar em recuperação, se tem a chance de viver o que o programa oferece, que é a libertação da doença da adicção. Por isso que eu preciso trabalhar o básico, eu preciso trabalhar o simples. O composto que eu retrato e falo muito disso para os meus afiliados, em palestras, para alguns amigos, o composto é uma matemática muito prática de se associar. Uma dor emocional que eu trago comigo, mais um alívio imediato que eu posso retratar como a droga ou como o álcool, é igual uma dependência. E uma matemática da minha dependência mais um alívio imediato é igual a uma dor futura. Aqui está instalado na dor futura a doença. Se eu não tiver essa matemática comigo, o que pode funcionar para deter a minha doença, que é o simples, que é o básico, que é permitir que o programa funcione no todo, eu não o deixo acontecer. E aí eu não consigo entrar em contato com o que eu preciso, que é a libertação da doença da adicção. Somente me libertando da doença e de todas as restrições que eu tenho para com me libertar desta doença, é que eu desfruto do que o programa oferece. Antes disso eu não desfruto. Então eu tenho muito a agradecer por estar dentro desse processo. Tá? Obrigado e bons momentos. E aí, companheiros e companheiras, o que acharam dessa edição? Esperamos que tenham gostado. Não deixe de enviar sua crítica, sugestão ou seu depoimento através da nossa página facebook.com/VozAnônimaSPH. E não deixe de nos seguir através das plataformas Spotify, Deezer, Anchor e Megafono, e também no YouTube. Até a próxima edição, só por hoje!